Yeah. Salve, salve, rapaziada! Marquezine na área, passando aqui, obviamente, para falar desse papelão do time do Vasco de ontem. Mais um papelão. Eu até esperei para fazer esse vídeo aqui hoje, não quis fazer ele ontem depois do jogo, para poder falar um pouco do que foi o jogo e principalmente, né, se a atuação do jogo de ontem e a atuação do jogo contra o Botafogo e a atuação nos últimos jogos tem sido... O que tem sido consequência, o que tem sido causa, né? Porque, enfim, acho que a gente vai falar bastante disso aqui. Queria pedir para que antes vocês se inscrevam aqui no nosso canal, dá aquele joinha, aqueles 3 Czinhos mágicos, curtir, compartilhar e comentar. Dá essa moral pra gente também lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, C de cerveja, cerveja mais Vasco é a nossa Ser Vasco. Então dá essa moral pra gente lá, dá essa moral pra gente aqui se inscrevendo e, obviamente, bota aqui seus comentários, concorde, discorde, mas participa aqui com a gente que a gente fica amarradão. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo do Vasco de ontem, a começar pela escalação, e acho que a gente vai passar um pouco também pelo Paiva, né? Eu acho que é importante como a nossa chamada tá lá aparecendo, a gente falar do Paiva, de alguns jogadores e principalmente do Pedrinho, né? Então, quando a gente fala primeiro do Paiva pela escalação, então acho que o Vasco não mostra nenhum tipo de variação tática, o Vasco não mostra que joga de acordo com os seus adversários, independente da fragilidade e da limitação do elenco, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, um Cuiabá fazendo um jogo que, ok, foi amassado pelo Botafogo, mas que minimamente se postou, um Criciúma, quando veio, jogou contra o mesmo Botafogo, enfim, a gente vê o poder de recuperação num Corinthians, a gente vê outros times se postando e o Vasco parece que é um time que é embrulhado, principalmente fora de casa, pelo adversário, da forma como quer. Então é mais um 3-0 que toma, em que era para tomar de 6-7. Já foi assim contra o São Paulo lá, já foi assim contra o Botafogo na rodada anterior, e de novo contra o Fortaleza, em que o Vasco não mostra o menor poder de recuperação, e para mim o mais grave, né? Não mostra nenhum tipo de motivação, nenhum tipo de alma, nenhum tipo de energias, que os jogadores em campo realmente parece que refletem a apatia do nosso técnico. Então, como eu falei aqui, cara que entra em campo de novo com 4-3-3 para jogar contra o Fortaleza lá, e tendo como 3 atacantes, 2 deles, Puma Rodrigues, um lateral de ofício, improvisado no ataque, e o outro, mais um constrangedor, Emerson Rodrigues, é pra gente entender o que o senhor Paiva tá querendo com esse time do Vasco, né? Porque, primeiro, entrar com 4-3-3 é quase que um suicídio. 3 deles atacantes, como eu acabei de falar aqui agora. Aí você vai pra defesa com o João Vitor suspenso, você tem a oportunidade de botar o Luiz Gustavo, você tem a oportunidade de botar o Lincoln, você tem a oportunidade de não colocar o Maicon, que erra jogo após jogo, sucessivamente, e mais uma vez o nosso digníssimo Maicon é escalado pelo Sr. Paiva. E não por acaso, o Sr. Maicon fez uma merda atrás da outra, culminando em ele tomar um gol Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente tomou do Lucas Moura contra o São Paulo, na mesma forma, com a mesma trajetória da bola, dando o mesmo drible num fraquíssimo Maicon, chutando cruzado. Se colocarem um vídeo embaixo do outro do Lucas Moura e do gol do Breno Lopes ontem, vai ver que os 2 gols foram exatamente iguais, em cima do Maicon, que é um cara que acha que cruza pra caralho e fica rifando as bolas todas lá pra frente. É um cara que acha que sabe parar a bola pra sair jogando, pisando nela, sair jogando igual um xerife, mas é uma merda jogando. Então começa por ali a insistência do Sr. Paiva. E aí quando você vai pro ataque, que você vê a escalação, como eu já falei aqui, cara, em vez de ele fazer o básico, não coloca o tal do Emerson Rodrigues, essa merda, reforça o meio de campo. Só que aí quando a gente vai pro meio de campo, a possibilidade, a opção que ele tem é botar, por exemplo, o Maxime. Aí ele não coloca. Aí, como eu falei, vamos falar agora um pouco do Pedrinho, do seu Felipe, que estão lá orquestrando o clube fora de campo, trazendo um monte de inseguranças com relação à reforma que a gente não tem notícia, com relação ao name right, com relação à venda da Vasco SAF, com relação a um monte de coisa extracampo que foi prometida e que a linha do tempo está correndo. A gente está aí há 1 mês e meio do final do ano, a gente está aqui há 20 dias do final do calendário. Pedrinho, cadê a reforma? Cadê o retorno? Cadê uma sonora sua? Cadê uma coletiva sua? Você vive de notinhas.
Então começa pelo Pedrinho, passa pelo Paiva e, obviamente, culmina num time que já é ruim e, principalmente, mal treinado e mal gerido, fica pior ainda. Então acho que o Vasco hoje, dos 20 times que estão no Campeonato Brasileiro, o Vasco hoje é o que joga pior, é o que joga sem alma, mesmo os times que já estão praticamente rebaixados, como eu citei aqui um Cuiabá, por exemplo, joga com o mínimo de profissionalismo, com o mínimo de vergonha na cara, que é o que o time do Vasco não joga. Então é isso que a gente vem acompanhando. Então, assim, uma atuação medíocre ontem, mais uma atuação medíocre. A gente viu uma coletiva de novo insossa do Paiva, uma coletiva que não agrega nada, uma coletiva em que ele fala de infelicidade, que ele não pode individualizar. A gente até compreende que ele não pode individualizar, mas é coletiva ruim em cima de coletiva ruim. E o Pedrinho, que precisa dar uma coletiva, não se manifesta, não vem a público falar. Então a torcida do Vasco, que já começa a entrar em ebulição, aí sabe o jogo com o Internacional que vai acontecer daqui 10 dias, que era para ser um jogo para o Vasco dar mais um passo podendo galgar uma Libertadores, é um jogo que tem tudo para se tornar um barril de pólvora. É um jogo em que se o Vasco tomar 1-0 lá no início da partida, tudo isso que eu tô falando aqui, passando por gestão fora do campo, por Pedrinho, por Felipe, enfim, uma porrada de vice-presidente lá que não faz porra nenhuma, senhor Marcelo Santana, pelo amor de Deus, cara, quem é esse rapaz que veio da Série D, que não fala nada, ele só veio uma vez a público lá pra poder falar um monte de asneira e depois não apareceu mais, aquela janela no meio do ano em que Maxime não é utilizado, Jean Davia, coitado desse rapaz jogando bola, Emerson Rodrigues, que eu já citei aqui, constrangedor jogando bola, os dois contrapeso, Souza e Alex Teixeira, e talvez eu ainda trate como um caso à parte, mesmo já chegando no limite como eu já tô, Felipe Coutinho, mas que isso ok, beleza, precisa de pré-temporada, então não bota no balaio, tira ele do balaio. E os outros 5, Pedrinho? E os outros 5, Pedro, que janela foi esse que você fez? Um cara boleiro, um cara ex-jogador de futebol, um cara que verbalizou no ano passado que se tivesse a oportunidade de ajudar a 777, não erraria nas contratações. E você agora que tinha total autonomia, Pedrinho, passou por uma janela medonha, por uma janela ridícula, que está comprometendo o nosso segundo semestre. Paiva, pelo amor de Deus, espero que esteja com os dias contados. Nada mal, é uma boa pessoa. Mas, volta para tua curva de aprendizado na base, porque, no profissional, teu trabalho já não rende mais, já não acontece mais. Mas o Pedrinho vai manter o cara pro ano que vem, porque vai dizer carta aberta. Então, Pedrinho, esse recado é para você. Tudo que está acontecendo nesse momento com o time do Vasco, ladeira abaixo, em que acabou aquela mobilização, porque o Vasco ainda estava numa semi da Copa do Brasil, né, que talvez aquilo ali fosse uma cortina de fumaça porque estava por vir, da falta de alma, como a gente vê hoje, e aí com o Vasco eliminado da Copa do Brasil, tudo veio à tona. A má gestão fora de campo, nem explicar, por exemplo, assim, o Vasco tá todo fudido de receita e não atrasa salário, não atrasa nada. Pedrinho, até isso é importante a torcida entender, de como que o salário tá em dia se o dinheiro não tá entrando. Então, assim, fica o recado aqui, tá, cara? Fica o recado aqui. Deixei pra falar hoje, tentando com que a emoção não interferisse no que eu fosse falar. Não consegui muito. Mas eu sei que, Pedrinho, Paiva, Maicon, Emerson Rodrigues, Souza, Alex Teixeira, sumam do Vasco. Pedrinho, ou você arruma a casa como você disse que arrumaria, ou, parceiro, pega os teus amigos aí do Amarelo, da Sempre Vasco, e vaza. É a única coisa que a gente pode falar. De resto, caralho, arrume o nosso Vasco. Para de falar de herança maldita, caralho. Pô, para de falar. Não aguento mais gestão ruim e vendo que meu clube vai ano que vem de novo sucumbir a uma merda de gestão. Então espero que isso não aconteça. Cara, beijo no coração de todos os vascaínos. Vocês não merecem isso não, tá? Isso aqui é Vasco pra caralho. Não merece essas pessoas que estão lá agora. Valeu? Fique com Deus e bom domingo.